Boa noite, torcida tricolor. Aqui é Ney. Eu sou do canal Fluminense e a gente vai trazer todas as notícias de Fluminense 3, Aliança Lima 2. Tá? Primeiramente, gente, a gente não pode começar a tacar pedra no time todo, no Diniz, dizer que está tudo ruim. Não é assim. Só que o coletivo do Fluminense não está legal, já há muito tempo. O Fluminense está espaçado, o Fluminense está refém de jogadas individuais dos jogadores para poder decidir uma partida. Foi o caso hoje do Marcelo, né, que fez um golaço. Foi o caso do John Kennedy, que já tinha tentado uma vez e na segunda colocou lá dentro. Foi o caso do Arias, que descobriu o John Kennedy livre e fez um passe maravilhoso. Enfim, o Fluminense está vencendo por jogadas individuais. Né? Foi assim no ano passado e está sendo assim esse ano. Só que no ano passado a gente ainda tinha um coletivo bom e tinha uma defesa razoável. Também falhava, mas a gente tinha o Nino, né? Agora hoje em dia não, a gente não tem mais o Nino, tá vindo aí o Thiago Silva, mas o Thiago Silva não faz milagre. No ano passado a gente tinha o André protegendo a zaga e o Martinelli. Hoje a gente só tem Alexander, que está começando a reencontrar o seu futebol aos poucos, e o Lima, que não é volante. O Lima é meia, ofensivo. Então o Diniz cismou de colocar o Martinelli na zaga. Com isso a gente perde em duas posições. A gente perde na zaga, porque ele não é zagueiro, ele não tem cacuete de zagueiro, ele toma gol de bola aérea, ele toma gol de bolas por baixo também, que ele não tem aquele cacoete de zagueiro. Ele não sabe marcar o atacante como o zagueiro costuma marcar. E no meio campo a gente perde porque a gente não tem o Martinelli ali. E o Martinelli é um jogador que combate, é um jogador que faz a ligação da defesa para o ataque. Então a gente está perdendo em duas posições, sem necessidade alguma. A gente tem Antônio Carlos na zaga, a gente tem Thiago Santos, a gente tinha o Felipe Andrade, que ele não relacionou. Então não há necessidade de tanta bagunça. Não há necessidade, sinceramente. Então o Diniz gosta de sofrer e gosta de fazer o torcedor sofrer à toa. A gente venceu um jogo que parecia que a gente estava jogando com River Plate. Tamanho sufoco que a gente tomou. Quando a gente perde a bola, é um Deus nos acuda naquela zaga. Não tem uma proteção. Por isso que eu falei há vídeos atrás que o Fluminense deveria jogar com 3 zagueiros. Um zagueiro ficando na cobertura das subidas do Marcelo, das subidas do Marquinhos pela direita, enfim, para cobrir ali atrás. Até porque a gente tem zagueiros lentos e veteranos, que é o Felipe Melo, é o Marlon e por aí vai. Então a gente tem que ter uma cobertura. 3 zagueiros seria o ideal. Jogar com 3 zagueiros e 2 volantes. Né? Mas eu não sou o treinador, galera. E o que eu vejo pela frente é medo, né? Muito medo de todos os torcedores. Que a gente não sabe qual vai ser o time que a gente vai pegar nas oitavas. A gente pode pegar um Flamengo, a gente pode pegar um Botafogo, a gente pode pegar vários times perigosos e superiores ao Aliança Lima. Se a gente tomou sufoco com a Aliança Lima, você imagina se a gente pega um clássico regional com as 2 partidas aqui no Maracanã. Botafogo certinho, tá jogando certinho. Flamengo vem em ascensão também. Enfim. E o Fluminense está mal das pernas. O Fluminense está jogando mal. Está vencendo, mas não está convencendo. Pelo menos não a mim, que entendo um pouco de futebol. Eu acho que não precisa o Diniz inventar tanto como ele está inventando. Para que 4 atacantes? Para que esse desespero? O Fluminense já estava classificado. Tem que esperar, pelo contrário, tinha que esperar o desespero do time deles, que vinha para cima e ia se abrir. Então o Fluminense tinha que jogar certinho, com 2 volantes, 2 zagueiros, zagueiro, volante, e o Ganso na armação. Né? Para que 2 jogadores no meio só e 4 atacantes? Para que isso? Para que essa loucura toda? Não há necessidade disso. Né? Outra coisa, eu sou muito grato ao Cano e eu tenho certeza que a maioria da torcida também.
Mas se ele está em uma fase, bota o Cano no banco, gente. E bota o John Kennedy como titular. É uma coisa óbvia, não tem muito o que inventar. Entendeu? Não tem muito o que inventar. Ele hoje começou com o Guga. Não haveria necessidade de ter botado o Marquinhos e tirado o Guga. Não. O Keno estava mal, tirava o Keno e botava o Marquinhos. Pura e simplesmente. Entendeu? Pura e simplesmente. Mas não, são muitas invenções, é muita loucura. Com isso ele mexe no time todo, ele mexe nas posições todas. E o time vira um emaranhado, vira um bando. Entendeu? A gente consegue as vitórias no sufoco e no bando, como um bando. O time não chuta gol, botou 4 atacantes, o time quase não chutou a gol no primeiro tempo, foi uma cabeçada do Keno na trave só, mais nada. E no segundo tempo a gente teve mais volume porque veio aquele desespero, o Fluminense teve que subir, mas tomava gol também direto, tomava bola nas costas direto. O Aliança Lima teve a oportunidade no final, por 2 vezes, de empatar e até virar o jogo, mas eles perderam as oportunidades que tiveram. Então não dá, gente, para todo jogo a gente passar sufoco, não tem como, entendeu? O Fluminense tem que acabar com isso, o Fluminense tem que acertar essa defesa, tem que colocar um cabeça de área marcador para segurar ali, ou então botar 3 zagueiros, para acabar esse problema que está tendo na zaga. Nem o Thiago Silva, que é o Thiago Silva, vai resolver, porque ele não é Deus, ele não é 1000 homens, ele é um só. Ele mesmo não vai aguentar se continuar esse sufoco que o Fluminense vem tomando. É um sufoco atrás do outro. Seja Cerro Porteño, seja Aliança Lima, seja Sampaio Correia, todo time que enfrenta o Fluminense dá sufoco no Fluminense na correria. Já perceberam que o time do Fluminense é um time de veterano, então eles vêm no contra-ataque na correria e o Fluminense não consegue recompor na mesma velocidade que os caras têm para atacar. Entendeu? E outra coisa, bola aérea. A gente vem tomando gol de bola aérea direto. Isso não tem como ficar acontecendo. Ah, porque os caras são altos. Não interessa. Então bota zagueiro alto para conter os caras. Para que botou Martinelli então, se os caras são altos? O Diniz na coletiva falou, não, porque eles botaram um monte de atacante alto e eles são especialistas nessa jogada. Porra, então por que botou Martinelli, que é baixo, perto dos zagueiros adversários? Por que não botou então o Antônio Carlos ou o Thiago Santos junto com o Marlon? Então são coisas que não dá para entender. Não dá para entender e eu já estou ficando de saco cheio e acredito que a torcida também já está de saco cheio. Tanto é que no primeiro tempo tomaram vaia. Tá? Agora você imagina o Fluminense sendo eliminado de uma Libertadores no Maracanã. Que merda que vai ser. Né? Vocês imaginem. Né? A torcida vai se revoltar e vai acabar o amor. Vai acabar o amor, vai se transformar em ódio. Tá? Vou falar um pouco dos lances da partida. No primeiro tempo, o Fluminense entrou com Fábio, Guga, Felipe Melo, Martinelli, Marcelo, Alexander Lima, JK, Arias, Cano e Keno. Começou para mim errado. Eu acho que não precisava de 4 atacantes. Tá? Eu acho que o Fluminense tinha que ter entrado com Guga, Fábio, Felipe Melo e mais um zagueiro, seja Thiago Santos, seja Antônio Carlos, e o Marcelo. Alexander, Lima e Ganso. Arias, Cano ou JK e Keno. Esse teria que ser o Fluminense no começo do jogo, mas não foi. Então, aos 7 minutos, teve um escanteio para o Aliança Lima e o Arregui vem de trás e cabeceou e fez 1-0 Aliança Lima. O Marcelo deu bobeira, deixou o cara chegar e cabecear à vontade. Aos 9 minutos, o Cabeios entrou livre pelo meio e chutou. O Fábio salvou, dando um toquinho para escanteio. Né? Então, 2 sustos já no começo do jogo. Tá? O Aliança Lima já mostrou para que estava vindo para o jogo. Aos 18 minutos, o Marcelo bateu o escanteio e o Keno cabeceou na trave. Aos 19 minutos, o Arregui lançou o Serna no meio da zaga e o Fábio saiu desesperado, estourou com o atacante com os pés e conseguiu salvar. Aos 31 minutos, Felipe Melo fez falta em Waterman
no bico da área, tá? E tomou um amarelo. O Diniz colocou um monte de atacantes no final do primeiro tempo e a gente chegou à conclusão que o Diniz colocou um monte de atacantes, né? Mas não teve aquele meia para armar o jogo. Então, o time não conseguia entrar na área adversária e também não chutava gol. Muitos toques para o lado e para trás, como sempre, como é normal no time do Diniz. É um time que irrita a torcida. Keno e Arias pouco inspirados no jogo, mal. Nada dava certo que eles tentavam. Erros de passes que davam contra-ataque para o Aliança Lima. Por várias vezes o Aliança Lima veio na cara do Fábio. Né? Coisas que também já acontecem há um bom tempo no futebol do Fluminense, principalmente nessa temporada. Começou o segundo tempo, a torcida vaiou bastante o time no final do primeiro tempo. E no segundo tempo ele tirou o Felipe Melo, botou o Marlon. Tirou o Guga, botou o Marquinhos na lateral direita. Tirou o Alexandre e botou o Ganso. Né? O Fluminense deu uma pequena melhora. Com 1 minuto de jogo, gol do Fluminense, o Marcelo cruzou, Marquinhos bateu, o goleiro rebateu e o Keno de cabeça fez Fluminense 1, Aliança Lima 1, com 1 minuto de jogo. Aos 3 minutos, falha do Keno na marcação, cruzamento do Aliança Lima pelo lado direito e o Serna fez o segundo gol do Aliança Lima, Fluminense 1, Aliança Lima 2. Com 5 minutos de jogo, Marcelo tabelou com o JK, tocou para o Cano, que devolveu para o Marcelo, e o Marcelo bateu de voleio um golaço. Fluminense 2, Aliança Lima 2. Um gol que valeu o ingresso no Maracanã. Aos 9 minutos, cartão amarelo para o Marcelo pela uma falta que ele fez. Aos 11 minutos, o Martinelli também tomou amarelo por reclamação. Ficou trocando empurrão com o Arrigui e tomou amarelo o Marcelo e também o Arrigui. Aos 20 minutos, o Marcelo bateu uma falta na área, o JK emendou de voleio e o goleiro pegou. A bola quase passa entre o corpo do goleiro, embaixo do corpo do goleiro. 28 minutos, cruzamento na área, o Waterman cabeceou rente à trave de Fábio, quase o gol do Aliança Lima. Aos 29 minutos, saiu o Cano, entrou o Renato Augusto. 30 minutos, o Ganso levou um cartão amarelo por reclamação. Aos 32 minutos, o Barcos, que tinha entrado, bateu de fora da área e o Fábio salvou para escanteio. Aos 34 minutos, saiu o Keno, entrou o Douglas Costa. 38 minutos, Arias deu um toque magistral para o JK, que entrou na esquerda da área e mandou um balaço e fez Fluminense 3-2. Aos 45, cruzamento de Santi, cruzamento e o de Santi cabeceou livre nas mãos do Fábio, perdendo o gol feito. Enfim, Fluminense venceu na raça no segundo tempo, principalmente. Grande partida do Marcelo. O Lima também fez uma boa partida, se entregou muito ao jogo. Ele é muito criticado, mas dessa vez ele não atuou mal, se entregou, marcou, deu passes, enfim. O Lima não apareceu muito para o jogo, mas foi muito importante taticamente. Grande partida do JK também e do Marquinhos, que entrou muito bem no jogo e fez com que o Fluminense crescesse na partida. O Fluminense penou muito nos contra-ataques, né, que tomava do Aliança Lima quando perdia essas bolas, né, e também nas bolas aéreas, que já está sendo costume o Fluminense tomar gol de bola aérea. Isso não pode ficar acontecendo, gente. Isso aí é coisa para se resolver nos treinamentos e o Diniz não está sabendo resolver. Né? O Fluminense teve 63% de posse de bola, finalizou 11 vezes contra 16 do Aliança Lima. No gol, na direção do gol, o Fluminense finalizou 6 e o Aliança Lima 8. Enfim, tem muita coisa para melhorar se quiser ganhar algum título esse ano e se não quiser ser rebaixado. Tá? Porque fazer jogo duro com a Aliança Lima, com o Sampaio Corrêa, é sinal que as coisas vão mal para o Fluminense. O Fluminense não está bem, está vencendo, mas está escondendo coisas muito desastrosas no time. Um time que não é unido para atacar e para defender, é um time espaçado, é um time que o treinador inventa muito, né? Inventa demais, sem necessidade.
faz substituições erradas, troca o time todo de posição, coloca jogadores onde eles não jogam para atuar, e com isso cai o rendimento do jogador e prejudica o time. Então esse tipo de coisa tem que melhorar, tá? Outra coisa, uma definição para a zaga. A gente tem que saber quem realmente vai atuar na zaga. Thiago Silva mais quem? Não dá para ficar Thiago Silva e Felipe Melo meio tempo e no outro meio tempo outro jogador. A gente tem que ter uma zaga fixa que joga os 90 minutos. Não dá para ficar nessa, né? Ninguém consegue parceria com o zagueiro, os dois se conhecerem assim, jogando um tempo e o outro no outro. Se o Felipe Melo não aguenta jogar os dois tempos, deixa ele no banco. Coloca o Thiago Silva e o Thiago Santos, ou o Thiago Silva e o Marlon, ou o Thiago Silva e o Manuel. Direto. Esse negócio de Felipe Melo jogar 30 minutos, 50 minutos e sair, não dá, gente. Não dá para ficar assim. Por mais amizade que o Diniz tenha com ele, amizade, amizade, futebol, futebol. Profissional, profissional. Tá? A gente não pode ficar nessa. Refém do Felipe Melo, né? O time está errando muitos passes, o time está entregando a bola nos pés do adversário, está fazendo a recomposição muito lenta. Esse time está voltando muito lento, tá? A zaga, esses toques para o lado incomodam o torcedor. Ninguém gosta desse toque em demasia. O Fluminense tem que chutar mais a gol. O Fluminense tem que fazer o time adversário trabalhar mais. E o Cano tem que ficar no ataque. O Cano não tem que voltar. O Cano está sumido, mas 99% da culpa do rendimento do Cano ter caído é a culpa do treinador, tá? Então ele pode até estar em má fase, mas a grande culpa é do treinador, que está recuando o Cano toda hora, em vez de deixar o jogador no meio nas arremediações da área para tentar o arremate. Então é um jogador que chuta bem, finaliza bem, não tem nada que ficar na zaga do Fluminense defendendo, tá? Para mim, isso é uma opinião minha, tá? O pouco que eu entendo de futebol, eu estou vendo que está tudo errado, tá? Daqui a pouco ele vai colocar o Fábio como centroavante e vai botar o Cano no gol. Para de invenção. O Fluminense não é um laboratório para você fazer experiência. Vai para um time pequeno e lá você faz o laboratório que você quiser. Aqui não. Você tem que botar os jogadores nas suas posições originais. E só. Para de inventar. Tá vendo que o Fluminense está ruim na cobertura? Fecha mais a casinha. Coloca 3 zagueiros ou coloca 2 volantes ali para marcar aquela entrada da área. Porque a gente não pode ficar com essa liberdade toda para os atacantes adversários. Quando a gente perde a bola, vem esse contra-ataque fulminante que a gente não consegue marcar. Isso aí tem que ser marcado, isso aí tem que ser neutralizado. Ou com 3 zagueiros, né, sendo um flutuando ali na entrada da área, ou com 3 zagueiros e 2 volantes. Eu acho que o Martinelli e o André tem que ficar ali fixo na entrada da área, fechando aquela casinha. Né? E o Martinelli, quando o Fluminense estiver com a bola, seguindo com a bola para ligar o ataque. Tá? Quando o André estiver ausente, Alexandre e Martinelli. Não dá para tirar o Martinelli da sua posição para botar na zaga. Você está perdendo 2 posições, zagueiro e volante, porque ele não é zagueiro, está atuando mal como zagueiro, e ele não atuando como volante, o jogador que joga ali não sabe fazer as funções que o Martinelli faz. Então, acorda, Diniz, para de inventar, faz o feijão com arroz para a gente não ser rebaixado no Brasileiro, que vai ser uma tremenda de uma vergonha, tá? Peço a galera que se inscreva no canal, deixa o like, amanhã vai ter mais um vídeo comentando mais sobre o Fluminense, amanhã a gente vai falar mais coisas sobre o Flusão, e tem algumas novidades ainda que eu não falei. Por exemplo, o diretor do West Ham da Inglaterra foi para o jogo no Maracanã. Ele veio para fechar com o Fabrício Bruno do Flamengo e aproveitou, foi ao Maracanã hoje para observar os jovens talentos do Fluminense, o JK, o Martinelli, o Alexander e por aí vai. Tá? Os jovens talentos. Né? Aqui o Fluminense é um supermercado. As pessoas vêm fazer compras aqui. Tá? Hoje o Diniz deixou fora da lista dos relacionados o Samuel Xavier, que sentiu, o Manuel, que ainda está começando a treinar novamente, e o Felipe Andrade, por opção técnica, que eu não entendi. Tá?
E um jogador está sendo também sondado pelo Fluminense, foi oferecido para o Fluminense. Ele joga nos Estados Unidos, ele joga no Portland Timbers dos Estados Unidos, o colombiano Santiago Moreno, de 24 anos, que foi oferecido ao Fluminense. Ele joga no meio, ele é meia e joga pelo lado direito, ali naquela posição que o Arias costuma jogar. Tá? Ele é cria do América de Cali. Tá? Foi oferecido ao Flu. Ele tem 13 partidas no Campeonato Americano, 3 gols e 3 assistências. Tá? O sorteio das oitavas, galera, vai ser na segunda-feira, tá? A gente vai conhecer o nosso adversário na segunda-feira. Por volta de 13 horas, ok? Por hoje é só, galera. Peço a todos que se inscrevam no canal, que deixem o like, que o pessoal que pudesse entrar como membro já está aberto a membresia. O pessoal que quiser optar por entrar de membro no canal para ter algumas regalias no canal e também ajudar o canal, é só clicar aí no membro, que vocês vão ter 3 opções de membro. É só escolher uma delas e se associar, tá bom? Um abraço a todos, saudações tricolores, vitória do Fluminense. Por enquanto nós somos o segundo colocado, a segunda melhor campanha da primeira fase. Faltam jogos ainda de amanhã, mas se terminasse hoje, o Fluminense teria vantagem nas oitavas, tá? A gente faria o segundo jogo no Maracanã. Vamos observar se amanhã vai ter outros jogos e alguma coisa pode mudar, tá? Por enquanto é só, galera. Um abraço, saudações tricolores, fiquem com Deus e até amanhã. Tudo de bom para vocês.